técnicas para resolver problemas de limites no infinito. Quando a gente vai resolver problemas de limite no infinito, a gente tem que se lembrar desse teorema aqui, ó. O limite da função 1 sobre x, quando x tende ao infinito, resulta em zero. O que isso quer dizer? Sempre quando a gente tiver um número natural dividido por infinito, isso vai dar zero. É interessante a gente pensar nesse teorema como se fosse o seguinte: imagina que a gente tem um pedaço de pão, certo? E a gente quer dar ele para um número infinito de pessoas. Óbvio, não existe um número infinito de pessoas. Mas supondo que exista, o que vai acontecer? Eu vou cortar esse meu pão em pequenas partes, certo? Pedacinhos minúsculos, e vou dar para cada uma dessas infinitas pessoas. No final, todo mundo vai ganhar um pedacinho minúsculo do pão. Ninguém de fato vai ganhar o pão. Todo mundo vai ficar com zero. Então, ninguém ganhou o pão inteiro. Todo mundo ficou com um pedacinho do pão. Só que esse pedacinho do pão é tão pequeno que tu não pode dizer que é um pão de fato. É só uma migalha, é nada. Não é o pão de fato. Então, essa nossa divisão de uma coisa inteira pelo infinito resultou em zero. No caso aqui, a gente teve um pedaço de pão para um número infinito de pessoas, que óbvio, não existe, mas considerando que exista, resultou em zero. Ninguém ganhou pão. E é com base nesse teorema que a gente tem que trabalhar com problemas envolvendo infinito. Então, como exemplo, eu vou usar esse probleminha aqui. Limite de x tendendo a infinito da função 5x mais 8 dividido por 3x mais 7. Quando a gente vai resolver um problema de limite no infinito, o primeiro passo é a gente olhar qual é o termo de maior grau. Então aqui a gente tem 5x e a gente tem 3x. A gente nota que os dois estão elevados na 1. Então, o meu termo de maior grau é 1. Mas se, por exemplo, aqui fosse 5x ao quadrado e aqui continuasse sendo 3x na 1, o meu termo de maior grau seria 5x ao quadrado. Da mesma forma que se fosse 5x ao cubo ou 3x ao quadrado, o meu termo de maior grau seria 5x ao cubo. Mas, originalmente, os meus termos estão elevados na 1. Então, o meu termo de maior grau é 1. Logo, eu vou dividir todos esses caras por x. E vai ficar limite de x tendendo ao infinito, x, né? Abre parênteses, 5x sobre x mais 8x, fecha parênteses, x, 3x dividido por x, mais 7x. Por que eu coloquei esse x na frente? Porque como eu estou dividindo pelo termo de maior grau, eu tenho que compensar. E quando eu vou fazer essa compensação, eu tenho que colocar esse meu x na frente. Se o meu termo de maior grau fosse x ao quadrado, então eu colocaria x ao quadrado aqui nos dois lados. Se fosse x ao cubo, eu colocaria x ao cubo nos dois lados. Como é x na 1, então eu não preciso colocar nada. Bom, como eu estou fazendo uma divisão, esse x com esse x, eu posso cortar. Da mesma forma que 5x dividido por x resulta em 5, porque x dividido por x é 1. E isso vai nos resultar em 5. 8 dividido por x é muito semelhante a essa expressão que a gente tem aqui, do nosso teorema, que diz que o limite de uma função 1 sobre x quando x tende ao infinito dá zero. Porque isso é a mesma coisa que dividir um número natural por infinito. E isso vai dar zero. E aqui é como se o nosso 8, no lugar aqui embaixo da variável x, entrasse o infinito. Porque a gente vai substituir infinito aqui dentro e vai ficar 8 dividido por infinito, que vai dar zero. Porque condiz com o nosso teorema. Então, 8 sobre x resulta em zero. 3x dividido por x resulta em 3, porque x dividido por x resulta em 1. Vai ficar 3. E 7 sobre x é a mesma coisa que aqui em cima. Vai resultar em zero, porque é como se fosse
7 dividido por infinito. Porque no lugar desse x eu vou colocar o meu infinito, porque a minha função tem o infinito. Ficando assim, 0. Então eu vou ter como resultado 5 mais 0 sobre 3 mais 0. 0 com 0 é 0. E no final eu só vou ter 5 sobre 3. Essa é a minha resposta do meu limite. E essa é a primeira técnica que a gente pode usar para resolver um problema de limite no infinito.